Boa noite a todos aí no Brasil. É uma honra recebê-los mais uma vez no Clube de Leitura. Estamos iniciando o mês de novembro, iniciamos com o monge Ryugen. Ele vai ler o capítulo 11 do Denkoroku, Os Anais da Transmissão da Luz. Ryugen-san, a sala é sua. Vamos iniciar com o Kaikyoge, com o poema de abertura dos sutras e dos ensinamentos. E depois você pode fazer uma pequena introdução sobre você, para aqueles que ainda não o conhecem, falar sobre sua prática, sobre seu professor, ler o texto e ficar à vontade. A sala é sua, seja muito bem-vindo. Bem. Kaikyoge Mujo Jinjin Mimyoho Hyakusenman Gonan Sogu Gakon Kenmon Tokujuji Gange Nyorai Shinjitsugi Mujo Jinjin Mimyoho Hyakusenman Gonan Sogu Gakon Kenmon Tokujuji Gange Nyorai Shinjitsugi Mujo Jinjin Mimyoho Hyakusenman Gonan Sogu Gakon Kenmon Tokujuji Gange Nyorai Shinjitsugi. Bem, pessoal, primeiro gostaria de agradecer aqui a todos os presentes. O convite de Shuei Sensei é sempre uma honra estar aqui presente com vocês. Eu realmente gostaria de acompanhar mais ao vivo aqui, mas eu sempre acompanho pelo canal do YouTube. Eu sou um grande entusiasta desse trabalho aqui realizado, né? Para aqueles que não me conhecem, eu sou Ryugen. Trabalho aqui no Bushinji, em São Paulo. Sou aluno de Saikawa Roshi, né? E também coordeno o Daiji Zendo, que é o nosso Zendo aqui em Jacareí, aonde estou nesse exato momento, né? Não estamos ainda com as atividades presenciais, mas temos atividades online. Também coordeno algumas atividades online junto ao Bushinji, tá? E, bem, pessoal, de novo, uma honra estar presente aqui. Eu gosto muito do Denkoroku. É uma leitura incrível e essa leitura, essa versão que a Sotô lançou, que a Shumosho colocou no site, é muito completa, muito cheia de comentários, é uma das melhores versões que eu já vi. E acho que esse trabalho de Shuei Sensei está realizando essa tradução, e eu sei dizer isso porque eu comecei a trabalhar numa tradução desse texto aqui no Bushinji, e não está fácil de traduzir, né? O texto está bem carregado, está com muitos comentários, o formato em si é um formato mais tradicional, que dificulta um pouco a tradução, mas, ao mesmo tempo, a gente tem em português uma leitura tão densa quanto essa, mas, ao mesmo tempo, uma janela tão precisa, né, para os ancestrais do Zen, é algo ímpar. Ímpar, inclusive, para a nossa prática, porque são inúmeros, né? A gente está no 11º agora. São inúmeros despertares que acabam sendo o mesmo, e não sendo, como a gente vai ver já na leitura.
e sempre, em algum ou em outro, vai ter alguma coisa para todo mundo. Isso que eu acho incrível da nossa prática do Zen, né? Então, pessoal, com essa introdução aqui, eu vou iniciar a leitura. Normalmente eu leio o texto inteiro e depois comento. Aqui, de novo, por ser um texto denso, eu acho que eu vou ler as partes, fazer um pequeno comentário e uma conclusão, e daí abrir também, né, para todo mundo falar tal. Sintam-se livres para discordar de mim. Eu não sou ninguém importante, nenhum escolástico, nem nada. Vou trazer aqui um pouco da minha percepção, do meu estudo, um pouco da minha prática, e tentar compartilhar um pouco com vocês, e espero que eu não preencha seus ouvidos com muita bobagem e que seja útil de alguma maneira, tá? Isso posto, vou iniciar a leitura, tá, pessoal? Então, capítulo 11, Funayasha. Caso. O 11º ancestral, venerável Funayasha, postou-se e engaixou diante do venerável Barishiba. O venerável Barishiba perguntou: de onde você vem? O mestre Funayasha disse: minha mente não partiu. O venerável perguntou: em que lugar você mora? O mestre disse: minha mente não está parada. O venerável disse: você está com falta de concentração? E o mestre disse: todos os Budas também são assim. O venerável disse: você não é todos os Budas, e todos os Budas, além disso, não o são. O mestre ouviu essas palavras e passou 3 períodos de cultivo de 7 dias, obtendo aceitação paciente do não surgimento dos dharmas. Ele se dirigiu ao venerável dizendo: se todos os Budas, além disso, não o são, então você, venerável, não o é. O venerável aprovou isso e confiou o verdadeiro Dharma a Funayasha. O caso, ele sempre tem, né, essa cara de koan, né? Inclusive, koans são casos, né? E eu não pretendo falar tanto aqui, né? Mas como a gente vai ver um pouco para frente, Funayasha, ou Punyasas, ele já era um sábio, né? Antes de se encontrar com Barishiba, né? E eu acho que esse é o grande ponto, ou a grande questão interessante desse capítulo, né? Às vezes, por bem cultivarmos a sabedoria, podemos confundir esta sabedoria ou este conhecimento, ou até um rápido vislumbre de Prajna Paramita, como o próprio despertar. Mas, no momento inicial, mesmo muito conhecendo, Funayasha não foi aprovado. Ele só é aprovado depois de admoestado por Barishiba e chegar à conclusão, entender verdadeiramente Prajna Paramita. Então, com isso, vou seguir aqui para as circunstâncias. O mestre era uma pessoa da corte de Kashi, que é Pataliputra em Magadha. Era do clã Gautama, e seu pai era Roshin, Ratnakaya. Venerável Barishiba, quando chegou pela primeira vez em Kashi, descansou sob uma árvore. Apontando para a terra com a mão direita, ele anunciou à congregação: se este chão ficar dourado, certamente um sábio se juntará à assembleia. Assim que ele terminou de falar, o chão ficou dourado. Certa vez, havia alguém chamado Funayasha, o filho de um ancião, que postou-se e engaixou diante do venerável Barishiba. O venerável Barishiba perguntou: de onde você vem? E o mestre Funayasha disse: minha mente não partiu. O venerável perguntou: em que lugar você mora? O mestre disse: minha mente não está parada. O venerável disse: você está com falta de concentração? E o mestre disse: todos os Budas também são assim.
O venerável disse: você não é todos os Budas. E todos os Budas, além disso, não o são. O venerável Barishiba, em resposta a Funayasha, falou um verso dizendo: quando esse chão ficar dourado, saberemos com antecedência que um sábio chegou. Ele se senta sob a árvore Bodhi, sua flor de despertar tendo alcançado a perfeição. Funayasha também falou um verso em resposta dizendo: o mestre sentou-se no chão dourado, constantemente explicando a verdade da realidade. Ele apagou a luz e me iluminou, dizendo como que eu entrasse no Samadhi. Venerável Barishiba reconheceu a intenção do mestre Funayasha e imediatamente o libertou, fazendo-o sair da vida familiar e concedendo plenamente os preceitos. Aqui a gente tem novamente, né, o caso, mas pegando, e eu pessoalmente, uma parte que eu adoro, principalmente quando a gente está nos ancestrais indianos do Denkoroko, que tem essa pegada muito folclórica, muito mitológica, né? E que carrega muito significado. Aqui, a gente vê que quando Barishiba chega, ele se senta debaixo de uma árvore e declara que se o chão se tornar dourado, um sábio irá chegar. Então, aquela ideia, né? Que Funayasha, ele já é um sábio, ele já é alguém muito capaz, né? E Barishiba e Funayasha chega e se posta em Gachô. O chão tinha ficado dourado. Mas percebam, Funayasha não tinha ainda o despertar completo de um Buda, por mais sábio que fosse. Esse início, inclusive, me lembra um pouco o Sutra do Diamante, quando Subhuti também vai até Buda Shakyamuni e se posta lá em Gachô. Nesse caso, o chão não está dourado, nem nada do tipo, mas Subhuti também era conhecido por um autoconhecimento a respeito do vazio. Porém, ele ainda não conhecia a profundidade de Prajnaparamita. Ou seja, a sabedoria de Subhuti, tal qual a sabedoria de Funayasha, ainda eram incompletas. Eles estavam quase lá, mas precisavam de algo ainda para compreender este verdadeiro Dharma não formado. Isso é algo essencial. E aqui também, né, vocês vão se lembrar do capítulo 1 do despertar do próprio Buda Shakyamuni, quando ele toca a Terra, né? O último desafio apresentado por Mara, e ao conseguir superar este último desafio, permanecendo simplesmente sentado, ele toca a Terra, chamando a Terra como testemunho para o seu despertar, não só dele, mas de todos os seres. Aqui o chão está dourado e tem um simbolismo mitológico interessante nessa questão do chão, né? Seres divinos normalmente não tocam o chão, né? Ou se tocam o chão, é algum tipo de chão especial tocado pelos seres divinos. Quando a gente estuda alguns sutras, por exemplo, o Avalantaka Sutra, falei isso certo, sensei, depois me corrige se eu me compliquei aqui. Mas a gente vê que Mara é um ser divino bem superior, habita viharas bem superiores, fora do samsara, etc. Então, tem dentro da cosmologia budista, a gente começa a ver esses elementos mitológicos, né? E quando a gente coloca a própria jornada de Buda Shakyamuni diante do que a gente tem normalmente em mitologia, que aquele herói, ele passa por uma jornada, passa por desafios, e Buda tinha passado pelos desafios das filhas de Mara, uma bela e uma terrível, né? E chega até Mara, e Mara lhe oferece algo, ele toca o chão, ou seja, ele rejeita uma ideia própria de divindade, né? E aqui eu vou fazer o link, né? Porque talvez esteja viajando muito. Com a frase, né, de Barishiba, né?
Você não é todos os Budas, e todos os Budas, além disso, não o são. Ou seja, esse simbolismo do chão dourado, esse simbolismo do chão batido na árvore Bodhi, tocar o chão, significa justamente, inclusive, uma negação de uma própria divindade. Porque Siddhartha Gautama entende aquilo que ele é e aquilo que ele não é. Né? E isso vai fazer um eco total aqui com Funayasha e Barishiba. Né? E por isso a conclusão de Funayasha, quando ele fala, se todos os Budas, além disso, não o são, então você, venerável, não o é. Chegar nesse estágio de não o ser é extremamente difícil e extremamente importante. Mas eu vou seguir aqui com o próximo bloco e daí concluir aqui os meus devaneios. Teisho. No episódio mencionado, o venerável Funayasha foi um sábio desde o início. Por conta disso, ele disse, minha mente não partiu, minha mente não está parada, e todos os Budas também são assim. No entanto, este ainda era uma visão dualista. Por que isto é assim? Porque, para Funayasha, seu entendimento era que minha mente é assim, e todos os Budas também são assim. Devido a isso, o venerável Funayasha afugentou um búfalo de um fazendeiro, agarrou a comida de um faminto. Mesmo como uma pessoa que havia alcançado o caminho da verdadeira realidade, Funayasha, ainda assim, era um caso de sua própria salvação incompleta. Quanto mais se ele tivesse alguma crença em todos os Budas. Consequentemente, Barishiba explicou, você não é todos os Budas. Isso não é algo que se possa saber por meio de um princípio subjacente, nem é algo que pode ser discernido por meio de não forma. Portanto, não podemos ser conhecidos por meio da compreensão de todos os Budas, nem pode ser sondado pela consciência de si mesmo. Assim, depois de ouvir essas palavras, por 3 períodos de 7 dias, Funayasha praticou e seguiu o caminho sem cessação. Eventualmente, um dia ele acordou e sentiu isso. Na verdade, ele esqueceu minha mente e foi libertado de todos os Budas. Isso é chamado de despertar para a aceitação paciente do não surgimento dos dharmas. Tendo penetrado esse princípio, estando sem demarcações e sem interior e exterior, ele explicou o que ele alcançou dizendo, todos os Budas, além disso, não são você, venerável. Verdadeiramente, o caminho dos mestres ancestrais não pode ser penetrado usando o princípio geral, nem pode ser discernido usando a mente. Por esta razão, o corpo do Dharma, a natureza do Dharma e miríades de Dharmas são apenas uma mente, e não devem ser considerados como a culminação. Portanto, não fale sobre isso como imutável ou não entenda-o como puro. Quanto menos, deve ser entendido como vazio e quiescente, ou como o princípio último. Portanto, todos os sábios das várias escolas alcançam este lugar, retornam à sua mente de iniciante. Mais uma vez, lançam luz sobre a base da mente, penetram diretamente na entrada do caminho e rapidamente destroem suas visões de si mesmos. O presente episódio torna isso conhecido. Porque Funayasha já era um sábio, quando ele veio para Barishiba, o terreno mudou e o vento da virtude teve o poder de sacudir as coisas. Mesmo assim, foram necessários 3 períodos de 7 dias de prática para chegar a esse estado. Por essa razão, pessoas boas discernem isso claramente em detalhes. Não confiem em virtudes inferiores ou sabedoria inferior, ou visão de si mesmo ou velhos sentimentos, para determinar os fundamentos da linhagem. Vocês devem ser meticulosos e, então, começar a entender.
Esta manhã, novamente para ajudá-los a entender este episódio, tenho vergonha de dizer que tenho algumas palavras humildes. Grande Assembleia, desejam ouvi-las? E vamos aos versos de Keisan Zenji. Minha mente não é Buda. Além do mais, você não o é. Ir e vir, até agora, consistem nisso. Então, né, pessoal? E aqui a gente conclui o capítulo. Eu volto vou voltar agora para as ideias e devaneios que eu estava falando. Isso tudo tem uma relação muito forte com o que a gente vê e estuda no Sutras Prajna, né? E daí eu vou me emprestar aqui principalmente do Sutra do Diamante novamente, né? Olha só que interessante, se eu não me engano, no capítulo 2 ou capítulo 3 do Sutra do Diamante, Subhuti pergunta para Buda Shakyamuni como que devem fazer ou como devem agir os seres que desejam adentrar o caminho dos seres despertos, né? E o Buda Shakyamuni fala, né, que essa pessoa ela vai ter que ter duas mentalidades e eu vou me prender aqui numa primeira parte, tá? Embora a segunda seja igualmente interessante, mas eu vou me prender nessa primeira parte que acho que tem mais a ver com o que eu quero dizer aqui. E ele fala o seguinte, que a pessoa que deseja adentrar o caminho dos seres despertos, ou seja, o caminho dos bodhisattvas, ela deve primeiro alimentar um pensamento. E que pensamento é esse que ela deve alimentar? Ela deve alimentar um pensamento de que vai salvar todos os seres. Subsequentemente, Buda Shakyamuni fala para Subhuti, né? E todos os seres vêm até mim e eu os salvo a todos, Subhuti. Mas, ao mesmo tempo, eu não salvo nenhum. E por que disso? E daí ele mesmo responde. Porque aquele que alimenta a ideia de um ser não pode ser chamado de ser desperto. E isso é o princípio de Prajnaparamita, né? No Sutra Prajnaparamita, em 8.000 versos, eventualmente Sakra, que é o rei dos deuses, pergunta a Buda Shakyamuni aonde permanece um bodhisattva. E a resposta é que um bodhisattva ele não permanece em local algum. Vamos voltar. Mara oferece o presente da santidade a Siddhartha Gautama. Mas esse toca a terra rejeitando este presente também. Quando nós nos sentamos em Zazen, a instrução que recebemos é deixar tudo vir e ir. Isso significa que se estivermos sentados em Zazen e aparecer miríades de deidades, de bodhisattvas e tudo mais, e nos oferecer o despertar, nós não vamos tomar este despertar e nem rejeitar este despertar. Porque a própria ideia de despertar em si mesmo é uma ideia sansárica, é uma ideia com raízes em dukkha. Dukkha, que é justamente o nosso desajuste, é justamente a nossa percepção deslocada de que os nossos agregados possuem alguma essência. Se no Sutra do Coração começa falando que Avalokiteshvara, praticando profundamente Prajnaparamita, percebe a vacuidade dos agregados, aonde então eu posso receber este presente do despertar e colocar? Se os meus agregados todos não possuem essência, ou seja, se nenhum agregado meu possui uma vontade própria, se nenhum agregado meu está imune às ações do karma, ao próprio condicionamento. O que eu preciso, então, é ter esta maturidade, e aí que entra a Prajnaparamita. E por isso da prática de jhana. Jhana significa originalmente observar. Observar o quê? Observar a perspectiva de Prajna. Prajna, que é esta sabedoria perfeita, né?
E que sabedoria perfeita é essa? É justamente a perspectiva aonde nós percebemos que nem os próprios Budas assim o são, muito menos venerável Barishiba. Assim, Funayasha, ele se libertou desta última amarra, da última amarra de entender ou de imaginar que, ao despertar, ao se tornar um desperto, eu me torno um ser especial. Mas não. Vamos nos lembrar de novo, capítulo 2 ou 3 do Diamante, desculpa, eu não vou lembrar aqui de cabeça. Por que eu não salvo nenhum ser, Suruti? Porque todo aquele que alimenta a imagem de um ser, o pensamento de um ser, não pode ser chamado de ser desperto. Não pode ser chamado de Bodhisattva. Né? O Sutra do Diamante, inclusive, e daí fazendo outro link aqui, né? Em muitos momentos, Buda fala, né? Se alguém guardar, memorizar, praticar, vivenciar e ensinar aos outros um simples verso, um simples gata, né, de 4 versos deste sutra, ele vai ter acumulado méritos imensuráveis. E sempre há um debate sobre que gata é esse que Buda Shakyamuni estaria se referindo. Eu, pessoalmente, direto da minha própria mente, então não me levem tão a sério, tenho para mim que esse gata é um gata no finalzinho do capítulo, se eu não me engano, 26, que diz o seguinte: aquele que me busca em forma, que me persegue em uma voz, ele se indulge em um esforço vão. Tal pessoa incapaz é de me ver. É mais ou menos uma tradução livre aqui que eu trago para vocês. Por que isso? Buda não é algo que nós conseguimos conhecer através de atributos. Não é algo que conseguimos conhecer através de características. A gente, às vezes, no nosso caminho, entra na armadilha de tentar definir o que é o despertar. O que vai ser o despertar? E quanto que a gente desperdiça, às vezes, do nosso próprio esforço nisso. Ao invés desta visão de tentar trazer esse despertar para nós, ao invés de, tal qual Funayasha no início, tentar fazer a minha mente se tornar Buda, façamos como o próprio Buda Shakyamuni, debaixo da árvore Bodhi, que ao receber esse presente de Mara, permaneceu simplesmente sentado. É esse o sentido que eu, pessoalmente e humildemente vejo nos versos de Keisa. Minha mente não é Buda. Além do mais, você não o é. Ir e vir, até agora, consistem nisso. E isso é tudo. É a gente simplesmente se sentar e deixar as coisas virem e irem. Essa é a sabedoria dos Budas para nós. Pessoal, isso que eu queria colocar aqui para vocês hoje. Espero que tenha sido de alguma utilidade para vocês, né? Ryugen-san, muito obrigado pela sua prática. Eu abro agora para o pessoal, para vocês fiquem à vontade para perguntarem, sabatinarem Ryugen-san. E muito obrigado. E aí depois eu falo, tem algumas palavras, mas fiquem à vontade. A sabatina que é complicado, né? Falar um tanto de coisa a gente sai falando mesmo, mas quando sabatina é dose. Mas fiquem à vontade, pessoal. Ryugen-san, tudo bem? Que saudade. Bom revê-lo. Saudade de ti também. Bom Mais te revê-lo. rever também.
Muito obrigado pela leitura, pelas reflexões, né? Eu estava pensando um pouco aqui, uma coisa que sempre me vem, sabe? É frequente, me veio aqui na sua leitura também, né? É a distância, viu, Gensan, das leituras para o meu cotidiano real. Quantos maras eu vou encontrar durante o dia, né? Assim, quantas projeções também de mim, né? Que eu faço, eu penso que Mara também pode ser as minhas próprias, os meus próprios demônios, as minhas próprias seduções, né? E assim, como é difícil, porque quando a gente escuta um texto, né, com a beleza desse texto, que nos traz uma lembrança, né, de como devemos, né, pelo menos tentar direcionar a nossa prática, o que a gente vai buscar, ou enfim, não vou buscar nada, mas são textos maravilhosos, né? Mas como é difícil, né, num cotidiano, eu acho muito mais difícil encontrar maras internos projetados no mundo, os maras do mundo, quando eu não estou em zazen. Porque quando eu acho que eu estou numa situação de um preparo melhor. Eu me dispus a isso, né? Pelo menos eu me dispus a sentar. Agora, e isso no cotidiano, né? Não é nada assim, mas é apenas um comentário, e claro que se você quiser comentar alguma coisa, poxa, né, alegria te ouvir, você sabe disso, quanto que eu gosto de te ouvir, né? Você sabe perfeitamente. Obrigado, né? Saudade, a gente tem que... Agora que está terminando essa pandemia, vai dar para ir aí em BH, a gente tomar um café com um pãozinho de queijo, né? Aqui ou aí, né? Exato, aqui também dá, né? Isso que você falou, tá? Eu acho é aquela questão assim do zen real no fim das contas, né? Porque o que eu penso, pelo menos, e de novo posso estar equivocado, mas eu acho que às vezes a gente tem uma tendência de colocar toda essa questão do despertar, do zen e tal, em um certo pedestal. E não que ele não mereça um pedestal, ele merece. Mas ele merece um pedestal justamente por eliminar os pedestais, né? Eu volto à questão do chão dourado versus o chão de terra, né? A nossa realidade é isso, e aí vem a força do zazen. O que a gente está praticando? A gente está praticando o deixar ir e vir, né? E com isso eu penso que a gente vai desenvolvendo essa maturidade em relação a nós mesmos, em relação aos nossos próprios agregados, né? E daí eu estava conversando com um praticante aqui do Daidi hoje, e ele me falou uma coisa bem interessante. Ele falou assim, sabia que depois que comecei a praticar o Zen, eu comecei a sentir um prazer enorme em coisas não prazerosas. Eu falei, como assim? Né? Ele falou, por exemplo, me dá uma preguiça de fazer a faxina em casa. Mas eu faço e eu tenho uma certa sensação boa quanto àquilo. No sentido de que aquilo não está me dominando, né? É algo que eu tenho que fazer. Alguém tem que faxinar a minha casa, né? E às vezes a gente tem preguiça, às vezes a gente não quer. Mas eu faço, né? Mesmo assim. O Shoei Sensei está aqui e daí ele vai poder me admoestar se eu falar uma bobagem. Mas a própria vida monástica me parece, muitas vezes, um pouco um exercício desse tipo, né? Porque o monasticismo é um momento no qual eu subjugo quase que totalmente minha vontade, né? Eu não faço zazen quando eu quero fazer zazen, né?
Isso foi algo que eu descobri e daí eu comecei a fazer a minha prática do Zazen sempre no mesmo horário todo dia, não importa onde eu estava. E mudou muito, sabe? Porque a gente tem que... É muito bom fazer Zazen quando você quer, assim, né? Você chega, tá naquele momento inspirado. Nossa, eu vou fazer um Zazen, eu vou recitar aqui esse sutra, eu vou estudar. Tem momentos, assim... Tem momentos, meu amigo, que eu quero ficar largado no sofá vendo Netflix, né? Mas quando eu estabeleci que eu vou fazer o meu Zazen todo dia, daquela forma, e vou pelo menos recitar o Sutra do Coração após fazer esse Zazen, e esse vai ser o meu micro choka, nem custe o que custar, isso eu vou fazer, mesmo nas atribulações do dia a dia, é um grau de libertação, é um grau de maturidade que você vai conquistando sobre si mesmo, incrível. Porque se é incrível fazer um Zazen quando a gente quer, a gente, assim, é um poder imenso fazer o Zazen quando a gente não quer fazer o Zazen, né? Então, e daí, de novo, eu volto isso, é o chão dourado, né? É muito lindo ser sábio, falar palavras e versos bonitos. Eu queria muito ter essa capacidade de Keisna, de fazer um verso desses, entendeu? O cara conseguiu... Olha o tanto que eu tenho que falar para tentar colocar alguma coisa. Ele faz 2 versos que mata o negócio a pau, né? Mas eu não tenho muito uma veia artística, né? Sou engenheiro, já viu? É as coisas como funcionam, né? Então, eu acho que passa muito nesse dia a dia, eu acho que traz muito isso. É um pouco dessa questão da aceitação, né? Não é uma aceitação impotente, né? Mas é uma aceitação, né? Shunryu Suzuki coloca, acho que muito bem, que ele fala lá, tem um capítulo do Mente Zen, Mente de Principiante, que ele fala que o Zen é igual fazer pão. Às vezes o pão vai sair queimado, mas você coloca o seu melhor naquilo. E vai ter outro pão para você fazer, né? Pão, quando todo mundo na pandemia começou a fazer pão, né? Eu também, né? E pão é aquele negócio, o primeiro que você faz fica muito ruim. Depois vai melhorando, você vai colocando isso, né? Você vai colocando essa energia. A gente estava conversando aqui, eu e Shui-san, quando você chega, né? E eu não sei isso direito, porque eu ainda não fui. Eventualmente terei que ir. Mas quando você chega no mosteiro, você não sabe nada, né? Eu vou pegar minha experiência de quando recém-ordenado. Rapaz, era um Deus nos acuda lá no Bushinji. Sabia lá o que eu ia fazer, tal, um monte de coisa assim, não sabia de nada. Com o tempo, você vai aprendendo, mas você tem que ter essa mentalidade, você tem que ter essa questão de estar pondo o seu melhor lá a cada dia, e não buscando um chão dourado. Eu acho que esse acaba sendo o grande ponto do Zen no nosso cotidiano, né? Só já tagarelei demais aqui de novo. Mas isso que eu queria comentar. Surgiu aqui uma pergunta no chat, né? O Celso San, ele coloca aqui. Em que medida as fixações nas identidades dificultam o deixar ir e vir? Gacho. Então, né? Não é só a fixação numa identidade que vai dificultar, né? Mas é também rejeitar a identidade. Eu acho que esse é a gente pensa muito no apego, mas pensa pouco na aversão. Mas Mara tem 2 filhas, né? E realmente é algo que dificulta, mas não é algo a ser eliminado. Eu sempre gosto de falar isso, né? O Buda Shakyamuni senta debaixo da árvore Bodhi, né? Vem a primeira filha de Mara, que é linda, maravilhosa, tenta seduzi-lo, né? Ele permanece sentado, não faz mais nada, permanece sentado, até que ela cansa e vai embora. Vem a filha terrível, que tenta assustá-lo, joga serpente, flecha, exército. Ele permanece sentado.
Ele não, ou seja, em nenhum momento, né, nessa batalha mitológica do herói contra os desafios, contra as dificuldades, ao contrário do que a gente vê no mito clássico, ele não está eliminando, né, nenhuma das filhas de Mara ou Mara por si só. Ele deixa ir e vir, né? Então, como que a gente, assim, a fixação em uma identidade pode atrapalhar o deixar ir e vir? Pode. Mas a fixação na não fixação em uma identidade também vai atrapalhar o deixar ir e vir. E daí, de novo, vou voltar a Shunryu Suzuki, né? Que ele fala que para nos libertarmos, primeiro temos que nos libertar, né? E que eu, pessoalmente, também, e daí, de novo, opinião minha, né? Quando Dogen fala que a prática é despertar em si, né? É realização em si, eu entendo isso, essa questão do se libertar, né? Para se libertar, né? Porque os Budas, eles não praticam para se tornar Budas, porque eles já sabem que Budas não o são. Então, eles simplesmente praticam para exercer essa natureza búdica, essa natureza de não ser, né? Então, as fixações em identidades, elas podem ter uma questão imatura ou uma questão madura, né? Mesmo Budas não o sendo, nós ainda temos Buda Shakyamuni, além de vários outros Budas, né? Mas isso não é uma fixação numa identidade. Eu tenho que ter uma maturidade no entendimento disso, né? Mesmo Budas não o sendo, eu ainda recito sutras, eu ainda coloco água límpida todos os dias em todas as imagens que eu tenho aqui no Zendô, em todas as imagens que eu tenho no meu altar doméstico, né? Por que disso, se não existe essa identidade, né? Então, a gente não pode, né, cair nessa armadilha e entender que Prajna vai além deste ser e deste não ser. E daí é simplesmente aquilo. É simplesmente aquele momento, né? Então, não sei se eu consegui, Celso, responder um pouco a sua pergunta, mas é o que eu vejo. O que vai atrapalhar não é a fixação em si, ou até mesmo a não fixação em si, mas é esse grau de maturidade que eu tenho, né? E daí que um sextinho é bom também, né? Você fica 7 dias lá só olhando para a parede, uma hora você desiste, né? E talvez o Zen se realize muito bem quando a gente desiste, né? Acho que esse desistir aí também é bom, é importante no Zen. Tá? É interessante, eu só gostaria de complementar aqui com um ponto que é sempre bom a gente lembrar, né? Às vezes a gente confunde alguns conceitos, né? Esse não, essa negação, ela não é uma negação ativa de não ser, mas é uma negação no sentido de ser antes de ser. Então, a gente tem que colocar aí um local temporal nesse não, né? Então, esse não, ele se apresenta como é que é esse... Eles não o são, né? É porque essa mente Buda, né? Essa percepção Buda das coisas, ela se dá no momento anterior a gente se perceber enquanto seres, enquanto entes perceptores de si, né? Então, quando as nossas consciências se manifestam e quando a gente passa a perceber que esse Shoei, esse Bruno que está falando com vocês agora, interagindo, é diferente de vocês que estão me ouvindo enquanto interação, aí se constitui um ser, né? Enquanto eu percebo essa xícara como um conceito separado desse eu que estou falando, aí se constitui esse ser. Então, quando eles falam em não ser,
não é que não seja xícara, não é que não seja Shuei. É que é uma percepção desse ser antes do ser se perceber enquanto ser. Eu acho que eu filosofei demais, mas é algo importante para a gente ter em mente com relação à questão de Prajna, porque quando nós falamos das sabedorias de Buda, quando nós falamos da sabedoria perfeita, nós estamos tateando esse conceito, né? Porque, inclusive, quando nós colocamos e definimos, damos uma caixinha para esse conceito deixa de ser, né? Então é muito importante a gente ter isso em mente, né? Então todos os Budas não o são, então eu tenho que ser não ser? Não. Você tem que perceber o ser antes da manifestação de conceitualização, né? Porque a grande questão de dukkha é isso, né? A gente manifesta essa dificuldade, essa dúvida, essa angústia, essa agonia, porque a gente se vê separado do outro, né? Então, assim, a minha mão esquerda se vê separada da minha mão direita, né? E, na verdade, não. O conceito mão faz parte do conceito corpo, né? Que faz parte de todos os seres, né? Então, eu acho que é muito importante a gente tocar nesse ponto, né? Que esse é um ponto fundamental. E é interessante esse paralelismo que o Ryu San traçou com o Sutra do Diamante, porque eu acho que é mais ou menos isso também, né? Eu não tenho certezas. Posso garantir isso para vocês. Mas eu acho que quando o mestre Keizan, mestre Keizan trabalha de forma muito bela com os conceitos, né? Diferente de mestre Dogen, que solta as coisas assim meio a esmo, né? Então é difícil a gente, enquanto historiador, filósofo, estudante, né, olha o texto do Dogen e não sabe de onde é que ele está citando. Mestre Keizan não, mestre Keizan ele faz questão de fazer citação, né? Então provavelmente quando eles traçaram essa história do Funayasha, né, quando eles criaram, porque a gente tem que também ter um olhar histórico em cima do texto, né? Esse texto ele foi composto, existe um propósito em cima do texto do Dankoroku, que é apresentar determinados conceitos chaves do Zen. Então, assim, a gente não pode pegar e achar que esse diálogo de fato aconteceu há 2.000 anos atrás, que é mais ou menos essa época, 2.100 anos atrás, que é mais ou menos essa época do Funayasha, né? Porque a gente já está chegando daqui a pouco em Anabotei, Kabimora, a gente já chega em Nagarjuna daqui a pouco, né? Em questão de linha temporal. Então a gente não sabe se isso aconteceu de fato, né? Mas o mestre Keizan usa desse meio expediente para fazer uma citação a um conceito que é constante dentro do Sutra do Diamante, nesse caso agora, né? E aí a gente vai ver outros capítulos que ele vai fazer citações a outros textos, né? Então é interessante a gente estudar o Zen por meio do Dankoroku, porque ele vai trazendo uma construção, ele vai construindo um edifício de conceitos que a gente muitas vezes não tem, né? Que a gente não vê. Então, é mais ou menos isso que eu queria colaborar. Então, é importante a gente ter esse ponto, né? Essa percepção desse não aí, nesse caso, né? Essa negação não é uma negação, mas é algo além, né? É algo para além do tempo, né? Ouvindo o que o Shoin Sensei está trazendo, comecei eu agora fazendo uns devaneios. Tem um momento, tem um momento na vida psíquica do bebê que é fundante de toda a nossa psique, que é lá pelos 8 meses, que ele se percebe pela primeira vez separado da mãe. Quando o Shoei falou da mão direita, né, se vê separada, mas não é separada, tudo faz parte do mesmo corpo. O bebê, com 8 meses, ele percebe essa separação da mãe, e aí ele começa a fazer contato com a extrema dependência que ele tem dessa mãe, a qual tem que dividir
essa mãe com os afazeres domésticos, com o fogão, com a cozinha, com os irmãozinhos, enfim, né? E é a primeira vez que realmente o bebê chora de rolar lágrimas, ele faz beicinho, ele chora, ele começa a diferenciar, né? Que nem aquele, o dinossauro, aquele não é a mamãe, não é a mamãe, né? Ele começa a estranhar, né? Mas ele ainda não tem a representação palavra, porque ele já teve uma certa maturidade neurológica, mas ele ainda não fala, né? Mas é como se ele se sentisse desprovido, e é ali que começa toda essa mente discriminatória, né? Ali ele começa já a formar um ego, vai encorpando. E quando me parece que quando Shoen Sensei já falou outras vezes dessa percepção anterior, que antecede, né? É uma vivência que talvez já esteja aí, mas que quando se nomeia, quando se percebe, ela já é o ego que percebeu, né? Já é a manifestação desse ego. Então, é um pouco anterior ainda, né? E no caso do bebê, ele já estava tendo alguma vivência assim, oceânica de pertencimento, né? Mas muito fragmentada. E quando ele consegue reunir todas essas sensações e percepções, né, ele se dá conta, né, percebe, tem essa vivência, né, que ali é uma fase que ele sai de uma posição e vai para a primeira vivência depressiva, né? E aí, dependendo como é a vivência, bom, daí a história segue, mas é um momento riquíssimo. Para mim, dentro de toda a psicologia, é o momento mais rico desse primeiro ano, dessa virada que acontece e que nem toda a psicanálise aprofundou ali, tem uma escola específica que aprofundou, mas que explica tanta coisa, depois tanta vivência, tanto entendimento, e é nessa primeira vivência que vai determinar uma série de outras vivências. Enfim, me ocorreu de dividir um pouco isso com vocês. E Kokai-san, de bebê eu entendo, hein? Porque o meu, eu tô vivenciando essas fases todas. Ai, não é bonitinho? É bonitinho, é bonitinho. E realmente, eu pessoalmente achei incrível, assim, como um bebê, ele nos ensina bem o budismo no seguinte sentido, inclusive, daí indo um pouco além, né, do que você falou, e talvez um exemplo um pouco mais banal, mas aquele negócio, né, às vezes você dá para o bebê aquilo que ele quer, aquilo que ele pediu, mas ele já está tão absorto no próprio choro, no próprio desespero, que aquilo não, o objetivo dele não importa mais. É um sofrer pelo sofrer, né? E daí, voltando para o próprio conceito de Prajna, e essa questão do ser antes de ser, né? Por que a Avalokiteshvara ela começa percebendo a vacuidade dos agregados? O que significa essa vacuidade dos agregados? É justamente que nenhum agregado é a essência, ou seja, nenhum agregado existe por si mesmo, né? O que isso significa? Isso significa que toda a minha percepção, toda a minha sensação, toda a minha vontade, toda a minha mente, todas as minhas características, minha forma, são condicionados. Se tudo que eu sou é condicionado, eu, quanto ser, não existo de fato, né? Como algo independente, como algo separado. Eu existo como um condicionamento. Eu existo como interações. E a existência manifestada em mim, neste momento, ela depende dessas causas e condições, né? Então, quando eu percebo que todas as coisas têm essa relação causal e condicionada, e, portanto, não possuem essência, né? E daí Buda, inclusive, fala isso no Anatima Sutra, ele fala
Porque se alguma coisa tivesse essência, ela podia chegar, de repente, e falar assim, vou parar de sofrer. E pronto. Então, assim, a gente olha, às vezes, com a nossa mente de adulto, o bebê chorando porque quer o brinquedo, tá, não sei o quê, a gente tá dando o brinquedo e o bebê segue chorando. E a gente pensa assim, mas por que ele chora se eu já dei o brinquedo? Mas é a mesma coisa com a gente. Por que a gente sofre? Porque a gente é incapaz de perceber os próprios condicionamentos. Assim como a gente é incapaz de perceber o condicionamento do bebê. O bebê tem um condicionamento que o faz chorar e sofrer, mesmo que você entregue o brinquedo para ele. Nós temos um condicionamento que nos faz chorar e sofrer por daí inúmeros motivos, né? Não pagar boleto para pegar um bem comum, né? Então, acho que Prajna vai passar... esse não ser, né? Esse entendimento da vacuidade acaba sendo isso, né? Perceber o quão imatura a minha mente é, né? Imatura no sentido de que ela sempre está com uma opinião, com uma versão do fato. E se eu começo a tomar a versão do fato como verdade, daí vem dukkha, né? Daí vem todos esses meus anseios, todos, porque na versão do fato eu falo, eu preciso disso, eu rejeito isso, eu não sei o quê, vai ser muito melhor se for assim, vai ser... E não, né? Talvez o budismo seja um grande caminho da gente aprender a não se levar tão a sério, né? Eu acho que passa um pouco por aí. E é interessante, né? Você colocou a questão do Hanya Shingyo, né? Do Sutra da Essência da Perfeição, da Sabedoria Completa, né? No Sutra da Essência da Perfeição, da Sabedoria Completa, as primeiras 5 sílabas, né? A primeira frase, né? É Kanji Zai Bo Sa, né? Esse Kanji Zai Bo Sa é muito interessante porque tem muita gente que traduz como Bodhisattva Avalokiteshvara, né? E é uma tradução possível, é uma tradução passível de ser feita, né? Porque começa com kanji, za. Então, talvez seja o Avalokiteshvara, o Kanzeon, né? Aquele que olha os sons do mundo. Mas existe também uma interpretação que esse kanji, za, ele pode ser qualquer um, né? Qualquer bodhisattva, qualquer ser que olhe em profundidade a si mesmo. É isso que esses primeiros 5 sílabas estão dizendo, né? Kan é esse olhar, de é si mesmo, Isa é algo como profundo, aprofundado, e Bodhisattva é o Bodhisattva, né? É um ser que almeja atingir a mente Bodhi, né? Então, um ser que almeja atingir a mente Bodhi e olha em profundidade a si mesmo, percebe o vazio dos 5 agregados, blá, 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 e aí começa a brincadeira, né? E daí vai, E aí vai. Mas pode ser qualquer um. Olha que fantástico, né? Existem algumas interpretações que dizem que este ser que está narrando este sutra de Prajna Paramita é Shakyamuni. É um diálogo entre Shakyamuni e Subhuti, né? E Shariputra, né? Nesse caso é Shariputra. É Shariputra. Então, é um diálogo entre Shakyamuni e Shariputra. É uma possibilidade. Mas é uma possibilidade de ser um diálogo entre você e Shariputra. Entre eu e Shariputra. Entre aquele que olha em profundidade a si mesmo, no sentido não de um si mesmo pequeno, mas de um si mesmo maior, vazio de dentro, fora, de 5 agregados, e aí tem todo o corpo de conceitos, e por isso que é interessante esse sutra, que é a essência dos conceitos de Prajna Paramita, da sabedoria perfeita, que traz isso, né? E começa com essa brincadeira, né? A gente senta, ou tá de pé, ou tá deitado, enfim. Mas em algum momento ocorre esse olhar em profundidade para si. Esse olhar em profundidade, esse olhar sincero para dentro, né? Então, é muito interessante quando a resposta, né, do Funayasha, né,
todos os Budas também são assim, né? Porque o Venerável Barishiba dá uma cutucada, né? Você está com falta de concentração? Aí ele diz, todos os Budas são assim, todos os Budas têm falta de concentração. Aí ele diz, você não é todos os Budas. E todos os Budas, além disso, não o são enquanto Budas. Porque aí voltando, né? Porque enquanto você tem uma percepção limitada da coisa, enquanto você tem uma visão limitada de conceito, você está brincando ali, é um samsara mais refinado. Mas é um samsara, né? É um samsara com uma pitadinha assim de açúcar de confeiteiro por cima, né? Aquelas coisinhas assim. Mas é samsara, né? Então, é muito interessante. Se eu não me engano, tem alguns textos dos... Eu não sou especialista em budismo tibetano. Quem sou eu para comentar qualquer coisa de budismo tibetano? Mas eu sei que existem alguns textos de comentários sobre esses vários níveis, vários estágios de percepção do samsara, né? De percepção. E aí, assim, tem os estágios em que o Bodhisattva está quase lá, atingindo a realização, já é um Bodhisattva, mas ainda percebe o samsara como samsara, né? Ainda se percebe como Bodhisattva, como ser limitado. Né? Ainda se percebe como ser diferente do outro, né? Então, é esse para além, né? É essa visão para além dessa visão, né? Você não é Buda, né? Você é além disso. É o que... E a gente volta lá no finalzinho, né? Que Mestre Keizan é fantástico, né? Minha mente não é Buda. E, além do mais, você não o é. Ir e vir até agora consistem nisso. É lindo demais esse texto, não? Posso fazer um comentário? Claro, claro, fique à vontade, desculpe. A gente vai falando e a gente se perde, né? Desculpem. Sim, não, essa perdição é ótima, essa perdição é tudo de bom. Mas eu vejo também uma sutileza, também, do ponto de vista, a respeito que o mestre Keizan aponta, que é o próprio texto, é lógico, mas eu me coloco um pouquinho no lugar de Barishiba e apareceu um aluno como Funayashi. Vocês entendem? É um perereco. E aí a gente tem que se valer da paramita da paciência, né? O que é que a gente faz agora, né? E aí eu me lembro muito do poema do Seigen Ishin, né? Aquele antes de haver estudado o Zen por 30 anos, eu via montanhas como montanhas e águas como águas. Quando cheguei ao conhecimento mais íntimo, cheguei ao ponto onde vi que as montanhas não são montanhas e as águas não são águas. Mas agora que eu tenho a sua própria essência, estou tranquilo, porque novamente vejo as montanhas como montanhas e novamente vejo as águas como águas. E é incrível como a gente observa esses três estágios, né? Como esse poema também tem um poder, né, de sintetizar, de resumir isso de uma maneira medonhamente louca e extraordinária, né? Aquele negócio, né, Josan Sensei? Ancestral não é ancestral à toa, né? O pessoal assim... E eu acho que o Denkoroko, de novo, é uma leitura fantástica por isso. Porque cada capítulo você vai tendo um êxtase mesmo que a gente tem em cada capítulo, né? Às vezes a gente fica assim, você termina de ler um capítulo e para, é uma coisa muito louca, né? E quando a gente vai se aprofundando e entendendo, e é claro que quanto mais recente vão sendo os ancestrais, mais material a gente vai tendo deles, né? Nossa, é uma coisa assim de outro mundo, né? É fantástico, né? A gente entendendo, a gente estudando e vendo esses materiais, né? E de novo,
mesmo que a gente tenha a consciência, eu acho importante ter essa consciência de que isso tudo não são tratados históricos e nem pretendem sê-los, né? E nem pretendem sê-los, né? Eu acho que é muito importante a gente, como budistas, tentar tomar as coisas pelo que elas são e não pelo que a gente gostaria que elas fossem. Mas o refino, e não é só na mensagem, né? É o refino na forma, né? É o refino e a gente vai sentindo isso em tudo, né? Às vezes eu paro, igual a análise que o Shuei Sensei fez agora, né? A gente começa a analisar o kanji que o ancestral escolheu utilizar no poema, porque às vezes ele poderia ter usado um outro, né? E é uma coisa de doido, né? Quando a gente vai estudando um pouco mais antigo, pega os Sutras Prajna e começa a estudar eles no sânscrito e o sentido de palavras escolhidas a dedo para o sânscrito lá também. Então, assim, de novo, eu fico com uma pontinha de inveja, assim, é algo que é uma genialidade, além de tudo, é uma genialidade para colocar nessas formas, né, que é algo incrível, né? E a gente começa a pegar e começa a ver como tudo, na verdade, assim, a gente pode começar a jogar um monte de outros poemas, um monte de outros koans, um monte de outros casos, um monte de outros sutras, e a coisa vai ornar sempre, né? Isso eu acho uma coisa incrível, como são mensagens, né? E, sim, como que resume bem, né? Esse que é um dos poemas, eu diria assim, mais famosos do Zen, talvez, né? O meu tio, que nunca pisou no templo, mas é entusiasta do Zen, é entusiasta por causa desse poema. Né? E como ele resume bem, realmente. Né? Eu acho que volta lá atrás, quando a gente estava comentando daquela coisa do cotidiano, do dia a dia, né? Do chão dourado. Né? O chão não precisa mais ser dourado. Eu aceito a montanha e aceito o rio pelo que eles são. E eu sei que eles são pelo que eu sou e porque todas as coisas são, né? Isso é uma coisa incrível. Isso é uma emancipação muito forte, eu acho. Esse seu entusiasmo, né, pelo Tenkoroku, eu tenho ele de uma maneira idêntica. É incrível, por exemplo, como Shuei-san também, sensei, né? Ele aponta essa construção, né? Porque caso a caso, parece que ele vai construindo algo que, cuidado, porque por aqui você pode se desviar do caminho, por aqui também, por aqui também, por aqui também. E o caminho ele vai ficando estreito e, de repente, alarga também, né? Percebe o que eu quero dizer? Essas minúcias, né, que vão delineando, né, a postura correta. E você vai verificando também se você foi marcando as alternativas certas, sabe? Se está tudo bem naquilo que você está fazendo, né? Sim, me parece uma genialidade muito grande de ser capaz de fazer essa recomendação e uma admoestação ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo, a gente pega esse verso de Keisen e é brilhante demais por isso, né? Ele tem uma recomendação e uma admoestação ao mesmo tempo, em um único momento, né? Acho que isso é muito incrível. Uma outra coisa... Uma outra coisa incrível que acontece, eu acho que todos nós já presenciamos isso em algum Teisho. Na sala, parece que muitas vezes as pessoas comentam: nossa, parece que o Teisho de hoje foi feito para mim. E todo mundo faz o mesmo comentário. Não é verdade?
E hoje, acho que a gente já presencia algumas vezes dessas pessoas virem fazer esses comentários para nós. E você não tem um direcionamento para cá ou para lá. O que você faz é manifestar, digamos, os ensinamentos. E como que eles atuam dessa maneira para todas as pessoas, quando isso flui. E a gente sente quando isso flui, né? Numa fala, num discurso, numa parte. Não é verdade? É muito interessante. É muito legal, assim, porque o que Ryozan Sensei falou agora é assim, o que me vem sempre é o Dharma falando do Dharma, né? Que é isso, você permite que o Dharma manifeste o Dharma. Não é o Shoei manifestando o Dharma, não é o Ryozan manifestando o Dharma, não é o Ryugen manifestando o Dharma. É o Dharma manifestando o Dharma. É o Mugagá. É o Mugagá, é um eu sem um eu. Né? É um eu sem um eu. É isso e como a que gente percebe, e como a gente percebe quando isso acontece, né? É muito isso, né? Então, quando a gente vê a fala de Mestre Keizan, né, a gente não é... Claro que é Mestre Keizan que escreveu, foram os alunos dele que ouviram, mas não é Mestre Keizan em si, né? É o Dharma manifestando o Dharma, né? Então, e é interessante que o Denkoroku é um texto que a gente não tem a gente não sabe mais ou menos quando que ele foi escrito, porque isso daqui são Teishos. Então, em algum momento, em uma manhã, o mestre Keizan abriu os anais chineses, né, o Keitoku Denkoroku, que são os anais chineses. Ele pegou o texto original e leu, fez um comentário falando, leu o texto e a circunstância, porque, e se vocês forem ver nessa tradução que eu estou... Não é que eu estou fazendo tradução, não, gente. Longe de mim, que eu tô apenas dando aí algumas possíveis visões, né? Quando a gente olha o texto, a gente vê que o mestre Keizan está citando o texto original, o texto chinês. E aí, depois dele citar o caso, depois dele citar a circunstância, ele faz o Teishô. E a gente não sabe se esse Teishô, se essa compilação de 57 Teishôs são lineares. A gente não sabe se Mestre Keizan fez isso ao longo de um tempo específico, ou se ele, por exemplo, hoje, que é dia 8 de dezembro, dia da iluminação, eu hoje resolvi falar de Shakyamuni Buda. Aí chega lá o dia, sei lá que dia desses eu resolvo falar de Barishiba. Aí outro dia eu resolvo falar de Nagarjuna, né? A gente não sabe se Mestre Keizan fez isso de forma linear. Hoje eu falo do 1, do 2, do 3, do 4, ou seria ao longo da vida dele, porque esse é um texto que você percebe isso, né? Você tem no capítulo 2 você tem um tipo de Keizan falando, no capítulo 3 você tem outro Keizan, que temporalmente não são próximos, de fala, de narrativa de texto e de posicionamento, não são próximos. Mas é Keizan, né? Então a gente não sabe se tem essa linearidade temporal, mas e nem quando foi escrito. Assim, especificadamente, porque a gente não tem as datas dos Teishôs, né? Diferente do mestre Dogen, que no Shobogenzo a gente vê no final ou no início um apontamento da data, aqui não. Aqui, alguns textos você tem uma significação de data, outros não. Mas é isso, é o Dharma falando do Dharma, né? E isso é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado e muito respeito, né? Assim, a gente tem que permitir que o Dharma fale o Dharma, né? Quando a gente coloca a visão do Shoei, a visão do Ryugen, a visão do X, a visão do Y, é muito perigoso. Inclusive para a nossa própria escola, inclusive para o nosso próprio ciclo de alunos, né? Porque aí esses alunos passam
a venerar ou passam a admirar a figura desse mestre X ou desse mestre Y. E não é isso que a gente quer. Em momento algum, o Dharma se propõe a isso, né? O Zen se propõe a isso, o budismo se propõe a isso. Quando a gente fala de 3 tesouros, né, de Buda, Dharma e Sangha, quando a gente guarda o tesouro Buda, a gente guarda o tesouro Buda como o professor perfeito, né? A gente guarda o tesouro Dharma como um ensinamento perfeito. E a gente guarda o tesouro Sangha como um grupo de praticantes perfeitos, né? Então, assim, não é um melhor do que o outro, não é um maior do que o outro. Apenas praticamos e tentamos manifestar o Dharma pelo Dharma. Não, perfeito. Só complementando com isso, né? Acho que entra muito na questão assim, o monge, né? Qual é o nosso papel como monge? E acho que Dogen fala muito disso, né? Assim, a gente vive uma era que muitos monges querem ser famosos, tal. O problema não é ser famoso em si. Talvez o problema seja esse querer, né? Em que sentido? No sentido que o papel de um monge é dar manutenção ao Dharma de Buda Shakyamuni, né? É isso. É o trabalho para tornar o Dharma de Buda Shakyamuni disponível para mais uma geração. E é isso que a gente vê aqui, né? Barishiba e Funayasha, por exemplo. Muito obrigado, Ryugen-san. Alguém teria mais algum posicionamento, alguma pergunta para fazer para o Ryugen-san? Então, vamos nos encaminhando para os nossos momentos finais. Deixo aí alguns momentos para Ryugen-san dar sua mensagem final e depois encerramos. Fique à vontade. Acho que eu já tagaralhei bastante aqui. Eu assumo que eu me deixo empolgar por esse tipo de tema. Então, né? Mas bem, pessoal, espero que tenha sido proveitoso. Para mim foi muito proveitoso. Eu realmente aprendo demais nessas oportunidades. Esse tipo de conversa é algo bastante importante, né? E realmente eu vejo esse tipo de fórum, esse tipo de discussão, algo muito produtivo e necessário para o nosso Dharma tupiniquim aqui, né? A gente conseguir fazer essa tradução, conseguir ter um estudo, uma discussão de uma maneira muito madura, né? E queria agradecer aqui muito Shuei Sensei e toda a sua sangha, que vem fazendo um trabalho de tradução, não a tradução do texto em si, mas de tradução do Zen de uma maneira muito lúcida e, de novo, acho que necessária aqui para o Brasil. Então, queria agradecer demais em poder ter feito uma pequena parte aqui hoje. Espero que tenha sido realmente proveitoso aí para todos vocês. E podem contar comigo assim que no que precisarem. E acho que é isso, pessoal. Agradeço demais. De novo, eu sinto muito que eu não consigo normalmente estar aqui no dia a dia. Eu tô aqui no computador, o meu chefe está mandando mensagem aqui, já pegou umas 3, mas tudo bem. Mas eu sempre acompanho no YouTube, acho um trabalho espetacular. Tá? Então, acho que era isso que eu queria falar, e muito obrigado a todos. Obrigado de coração mesmo. Muito obrigado, Ryugen-san. Obrigado por sua prática, obrigado por seu tempo e dedicação. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos todas nos tornar o caminho iluminado. Oferecemos a todos os Budas através do espaço e do tempo, a todos os Bodhisattvas e Mahasattvas e a Mahaprajna Paramita, Paramita da sabedoria completa.
Fiquem bem aí no Brasil, se cuidem, mantenham as medidas sanitárias cabíveis, distanciamento social, tomem vacina e cuidem de si para cuidarmos de todos. Fiquem bem. Provavelmente aqui vai ter o botão de inscrição para o canal, e aqui na face deste que vos fala vai ter a playlist do semestre anterior e desse semestre. Muito obrigado a todos.